Sucesso! Eu sou Roberto Recinella e nós estamos aqui no Garimpando Talentos. Hoje eu estou entrevistando o Edson Grippa. Ele vai se apresentar e ele vai falar da paixão. Vai falar o que ele faz, que brilha os olhos. Edson, a palavra está com você, cara. Tá bom, Roberto. Obrigado pelo convite, por participar aí do seu canal de comunicação. Rapaz, eu tenho algumas paixões, né? Claro que não posso falar de todas aqui, mas uma delas é fazer pão. Sabe? Eu preciso aprender a fazer pão, mas sei fazer alguns pães já. E tudo começou, na verdade, Roberto, para resgatar a memória da minha mãe, já falecida, que quando eu era jovem, ela fazia pão, né? E qual menino que já não cilindrou, que já não rodou o cilindro para sua mãe fazer pão, né? E chegou uma época que minha mãe começou a fazer isso e a minha irmã vendia pão na rua com uma monareta. Então ela enchia a cesta de pão. A minha mãe sempre foi muito caprichosa e fazia pães maravilhosos, cheirosos, coisas mais lindas. Colocava numa cesta, tudo branquinho, tudo limpinho. O lugar que a gente morava não tinha asfalto, era um lugar muito precário, mas assim, ela saía com 12, 13, 15 pães e voltava sempre sem nada, vendia muito. Uma pena que naquela época a gente não tinha fotografia, né, com a facilidade que nós temos hoje para registrar, né, para ver as belas fornadas de pão que minha mãe fazia, e de forma muito rústica, né, porque não tinha equipamento, era cilindro manual, não tinha nem luz elétrica onde a gente morava, era tudo muito precário, mas ela tinha muito capricho e sabia fazer. Para você ter ideia, até o forno que ela assava pão era feito por nós, né, por pedaços de tijolos, enfim, tudo muito precário, mas que fazia pães maravilhosos. E isso ficou gravado na minha memória. Chegou uma determinada época, depois de muito pensar nisso, eu imaginei que eu pudesse resgatar isso e começar a fazer aqueles mesmos pães que minha mãe fazia. Aí comecei a ir atrás de receita. Hoje nós temos a facilidade de internet, até que eu cheguei numa boa receita. Fiz muitas fornadas de pães que não deram certo, que ficaram ruins, ficaram feios, mas a partir da primeira fornada, a minha primeira fornada foi o ponto de partida, que ficou muito bom, ficou muito bonito. E aí eu fotografei, comecei a colocar no Facebook, e as pessoas começaram a elogiar, a comentar, e aí eu comecei a fazer pão e a distribuir, convidar pessoas para ir na minha casa comer o pão. E hoje, assim, eu uso isso inclusive para fazer novos amigos, porque algumas pessoas já foram em casa tomar um café, gente que a gente há muito tempo não se conhecia, não se via, e gente que eu nem conhecia, falava: eu quero comer desse pão. Eu convidava, ia lá em casa e fazia pão. Mas assim, o que me motivou mesmo a começar a fazer pão, Roberto, foi a resgate da memória da minha infância, e também para a participação da minha filha, da Bárbara. Eu tenho uma filhinha de 8 anos, né? Eu tenho mais 2 filhas, mas elas moram fora, moram e trabalham em Londrina, e essa minha filhinha, eu falei, eu posso envolver ela nesse negócio que vai ficar na memória dela, para quando ela tiver moça, para quando ela tiver sua família, lembrar: o meu pai fazia pão. E hoje tudo registrado, a gente tem filmes, a gente tem fotos e tal. Então são 2 motivos, né, para resgatar essa história da minha infância, né, que eu ajudava minha mãe a fazer pão, e para envolver essa minha filha, a Bárbara, né, também nessa produção. Né. No começo ela realmente, e hoje, em algumas vezes quando dá certo, ela participa, ela põe a mão na massa, ela gosta de se lambuzar com aquela mistura da farinha, da água, enfim, de todos os ingredientes que vão no pão. E realmente, rapaz, isso aí tem me trazido assim muita alegria, muita satisfação. Isso é uma paixão para mim, sabe? Tem dia que eu levanto bem de madrugadinha para fazer pão, e de manhã, na hora de tomar o café da manhã, já tem aquele cheirinho na casa, que é assim, é uma pena que a tecnologia ainda não nos permite transmitir o cheiro, né? Mas você chegar numa casa que tem aquele cheiro de pão assando, isso não tem preço. Quando você fala cedinho, que horas para fazer o pão? Roberto, eu já cheguei a levantar 4 horas da manhã, porque o pão ele tem um processo que não adianta você querer adiantá-lo. Você não faz pão em 1 hora. Né? O pão caseiro, por exemplo, que talvez seja o meu melhor pão, o meu pão mais tradicional, ele demora mais ou menos 6 horas.
né, entre você começar a fazer e você tirar do forno, porque tem todo o processo, primeiro amassamento, depois a massa tem que descansar, depois você tem que modelar, você tem que cilindrar muito, né? Então assim, ele demora, é um processo de mais ou menos 6 horas. Eu tenho outro pão que eu chamo de integral, também que é um pão um pouco mais rápido, mas mesmo assim você precisa aí de 3 a 4 horas para ele ficar pronto, né, entre começar e terminar. Então não é um processo muito rápido, né, relativamente demorado. E você tem que dar tempo ideal para o pão ficar pronto e tal. Então assim, se você quer para uma determinada hora, então você tem que começar 4 horas, 6 horas antes, para você ter o pão naquele horário que você pretende. Mas para quem está nos assistindo entender, você não vive disso. Não vivo disso. Não vivo disso. Eu não sei se... Eu até acredito que se fosse para viver disso, daria para viver razoavelmente bem, porque aí você tendo um negócio, você implementaria toda a condição de trabalho, todo o aparato, né, de estrutura que você precisa. Então assim, os meus equipamentos são equipamentos muito rudimentares, não, assim, no sentido de que não é um equipamento profissional, né? São caseiros. E eu acho até que uma das coisas que atribui qualidade aos meus pães é essa forma artesanal de fazer, de você pôr a mão na massa, de você usar ingredientes de primeira qualidade. Eu não economizo, eu não compro farinha mais barata, eu não compro margarina mais barata para deixar o pão com um custo mais barato, porque eu produzo poucos pães, né? Então não há essa preocupação. Então assim, realmente para viver de pão eu acho até poderia ser possível, mas não vivo disso. Eu sou funcionário público federal, trabalho na Justiça Federal, sou analista judiciário já há 13 anos, né, já advoguei aqui em Campo Mourão mesmo durante 7 anos, já fui oficial de justiça na Justiça Estadual durante outros 7 anos, fui servidor do cartório da primeira vara civil aqui em Campo Mourão, já trabalhei na Coamo e fazendo um retrocesso, eu já fui engraxate, já fui vendedor de sorvete, vendedor de salgadinhos que minha mãe fazia, vendedor de verduras que minha mãe produzia no próprio quintal, porque a gente nunca teve sítio. Já fiz praticamente todos aqueles serviços que na época a criança fazia e que hoje talvez não se possa mais. E nunca deixei de estudar, Roberto. Isso foi um fator fundamental na minha vida, porque o estudo fez a grande diferença. Não que eu seja grande coisa, mas graças a Deus eu vivo do meu trabalho que foi proporcionado pelo meu estudo. E fui, Roberto, uma coisa que eu faço questão de falar, que eu gosto muito de falar isso porque é muito gratificante, mostra uma evolução que a gente teve, que eu já fui boia fria, sabe, de subir em cima do caminhão, porque na década de 70 tinha muito isso, né, você ia para um ponto e as propriedades exigiam muita mão de obra, de carpir soja, de arrancar feijão, de colher algodão, enfim, todas as culturas da época, então exigia muita mão de obra. E eu era daqueles que, quando podia, não deixava de estudar, mas quando podia eu ia lá para a Rua das Palmeiras e pegava um caminhão, subia na carroceria do caminhão, ia trabalhar no boia fria, ganhava meu dinheiro e ajudava minha mãe, porque era só eu e minha mãe, meus pais eram separados, né, e a gente tinha que se virar para viver. Esse é o Garimpando Talento. Você entendeu porque o Edson está aqui? Aqui na nossa terra do Paraná, você fica com o pé vermelho. Ele ia para a escola descalço, cara, ele tinha que andar. E olha lá o que ele se tornou. A mãe dele fez a diferença, ele está fazendo a diferença na vida dele, da família dele, está impactando. O pão do cara é show, é isso que faz ele levantar de manhã cedo, 4, 3 horas da manhã, ele fica maquinando os pães que ele vai fazer, e tenha certeza, ele vai montar os pães dele, a empresa dele. Ele vai dar o salto dele, vai ou não vai? Agora, vai aposentar, vai fazer isso. Vocês vão ouvir falar desse cara do pão do Edson Grilo. Quem sabe, né, Roberto? Claro, com certeza, eu acredito. Você assistiu Garimpando Talentos, sucesso, e você vê como é que se faz a diferença. Não é ficando no ar-condicionado, não é tendo tudo do bom e do melhor. Você trabalhar, você passar puro, dignifica. Trabalho faz bem. Isso é muito importante. Peça o pão do Edson Gripa que você vai saber o que eu estou falando. Muito obrigado. Só entrar no meu Facebook, fale. Edson Gripa, né, o Gripa com 2 P's, que tem um monte de fotos lá, a pessoa pode ver lá como são os meus pães. Vamos lá, vamos prestigiar. Sucesso, eu sou o Roberto Assinello no Garimpando Talentos.